bem-vindo ao Happy Hour, a sua hora feliz aqui no GNT. Fred, o tema de hoje ele vai tirar o sono de muita gente, mas vai também aliviar, porque a gente vai falar de um transtorno que muitas vezes deixa os pais aflitos porque não sabem como lidar com essa situação. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É comprido, né, a expressão, mas então a gente vai simplificar e vai chamar, a partir de agora, não é o Happy Hour que está inventando, né? É o TDAH. TDAH. É em assim época de eleição, isso não é um partido político. Ah, é bom lembrar, né, Fred? Você já tinha lembrado do dia na nossa chamada. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas, Fred, estou lembrando que você falou, né, na época que você era moleque. Mas eu acho que até hoje, né? Antigamente era mais. A gente ouvia uma expressão mais ou menos assim: ah, esse menino tá com a cabeça no mundo da lua, não consegue prestar atenção em nada, né? Ou então, aquela criança parece estar com o bicho carpinteiro. Bicho carpinteiro. É, um pimentinha, não para quieto, né? E hoje esse comportamento tem diagnóstico de distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. Ou melhor, transtorno seria o nome mais correto, né? O supercampeão olímpico Michael Phelps declarou, né, que um dos maiores traumas da vida dele foi quando ele ouviu da professora dele que ele era muito agitado e tal, não sei o que, não prestava atenção em nada, e falou pra ele: esse menino não vai a lugar nenhum. E ele foi e muito longe, não é? O maior campeão olímpico da história. Mas ele não esqueceu isso, ele disse isso numa entrevista, que ele lembrou ainda, né, dessa colocação da professora quando ele estava no pódio, quer dizer, mesmo conquistando, né, tantas medalhas, isso é uma coisa que marca a criança para sempre, né? E na fase adulta, então, outros problemas podem ocorrer por causa, às vezes, de um diagnóstico ou de uma declaração inoportuna, né? Mas o TDAH tem tratamento e o Happy Hour vai tirar todas as suas dúvidas. Com a gente, então, para conversar sobre esse assunto, Ianê Kelstelman, que é psicóloga, tem 2 filhos com TDAH e ela hoje é presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Com a gente também o Celso Gorga, ele é jornalista, ele tem o distúrbio e o curioso é que ele só descobriu quando ele estava fazendo o diagnóstico de um dos seus 2 filhos, que também tem. A gente vai saber mais detalhes daqui a pouco. E com a gente também a doutora Isabela Souza, que é psiquiatra, mestre pela UFRJ, com a tese Comorbidades Psiquiátricas em Crianças Portadoras de TDAH. Eu fiquei assustada com essa palavra, comorbidades, mas já que a gente tem uma expressão tão grande, resumidamente, o que é uma comorbidade? Na verdade, comorbidade é a junção de uma ou mais doenças, né, acontecendo no mesmo paciente. Quando você vê uma ligação direta entre essas doenças. Por exemplo, o déficit de atenção, ele é uma doença que ele aumenta o risco de você ter outras doenças, como ansiedade, depressão, transtornos do aprendizado, transtornos alimentares. Então, isso é uma comorbidade. É uma doença que vem a reboque, ou outro transtorno, que vem ligada àquela doença associada. Principal. Tá. Quero saber de você, Gorga. Eu fiquei curiosa desse caso. Você nunca desconfiou, você já adulto, que você tivesse o transtorno. Como é que você descobriu, então? A minha ex-mulher estava lendo uma reportagem num jornal e desconfiou que o que era descrito ali, que o meu filho mais velho poderia ser portador, poderia ter o TDAH. Que idade ele tinha? Ele tinha 11 anos. Então nós fomos procurar ajuda e tal, e uma das maneiras de fazer o diagnóstico, né, é um questionário que é preenchido pelos pais. E quando nós começamos a preencher o questionário, eu comecei a me identificar, eu respondia todas as questões afirmativamente. Você está me dizendo que você tinha mais cruzinhas do que o seu filho, ou igual, emparelhado com ele? Nós, pau a pau. E qual foi a sua reação? Você ficou surpreso, preocupado, ou foi um alívio saber que você era uma criança, vamos dizer, diferente da normalidade que era exigida e, portanto, você passou esse tempo todo, né, sendo taxado de, esse menino é muito agitado, espoleta e tal, e na verdade nunca foi diagnosticado? No primeiro momento, o impacto é muito forte, você fica muito assustado. Porque quando você começa a estudar o TDAH, os riscos a que essas crianças estão expostos são muito grandes. Depois que você começa a estudar, a aprofundar, então vem uma certa tranquilidade, porque você inclusive encontra justificativas para o seu comportamento. Então você não era o mal educado, você não era o mau elemento, você não era o insubordinado, você não era... Pô, aí dá um alívio, pelo menos, Aí né? você começa a aprender a lidar com a doença. Tá. Mas no primeiro momento
é bem assustador. Tá. Isabela, que questionário é esse? É uma das maneiras da gente encontrar um diagnóstico mais assertivo? Lorena, deixa eu só colocar uma pergunta aqui da Luciana Queiroz, que é de Salvador, na Bahia. Ela está dizendo o seguinte: gostaria de saber se o diagnóstico TDAH é 100% seguro e quais outros distúrbios podem ser confundidos com o TDAH. Né? O diagnóstico de TDAH, né, do déficit de atenção, é um diagnóstico clínico. Isso dá muito problema no dia a dia, porque os pais estão sempre em busca de um diagnóstico complementar, né? Então, existe algum exame complementar que possa confirmar esse diagnóstico? Infelizmente não, o diagnóstico é clínico. Você não tira o sangue, faz uma chapa, não existe não dá para fazer um eletro e dizer que a criança tem um déficit de atenção. É um diagnóstico clínico e tem que ser feito por alguém que tenha conhecimento, né, na evolução do que é o desenvolvimento normal da criança, quais são as etapas do desenvolvimento da criança, o que é normal, o que não é normal. E o diagnóstico de déficit de atenção, ele é dimensional. O que quer dizer? Você tem sintomas de desatenção e tem sintomas de hiperatividade e impulsividade. E você vai avaliar dentro de uma escala dimensional o quanto aquilo está trazendo prejuízo para a criança. Então, toda criança tem um pouco de desatenção. Nenhuma criança adora fazer dever, nenhuma criança fica totalmente quietinha. Isso concentradíssima. Não existe, né? Aí seria uma normalidade. Aí seria uma normalidade. Com certeza, né? Mas aí você começa a ver o quanto aquilo está destoando, né, de outras crianças da mesma idade da escolaridade. Então, o diagnóstico, quando ele é feito por um profissional que tenha experiência, que saiba reconhecer o que é patológico e o que é normal dentro da infância, é um diagnóstico seguro. E pode demorar, né? É bom que a gente esclareça isso, porque muitas vezes os pais... A escola traz um problema, ou os pais levam um problema para a escola e fica esse jogo. Aí quando você busca um médico, você quer um diagnóstico imediato. Então no dia que você apresenta a questão, o problema, no dia seguinte você já quer fechar. E muitas vezes demora, não é? Tem vezes que é muito fácil, então às vezes assusta o pai, né, e a mãe, porque os pais chegam lá e falam: nossa, o médico ficou uma hora e meia com meu filho e já deu um diagnóstico desse. Mas não é um diagnóstico difícil de ser feito. Agora, realmente a pergunta da Luciana é importante, que outras condições podem mimetizar uma desatenção. Por exemplo, uma criança que esteja passando por uma separação grave dos pais, onde ela esteja muito incomodada com aquilo, ou que o pai está desempregado, tudo isso, todas essas condições podem desencadear desatenção. Então é importante que você tenha um contínuo de avaliação. Essas situações pontuais, né, quer dizer, a separação dos pais e um contexto emocional conturbado, podem fazer com que uma criança tenha sintomas semelhantes de hiperatividade, etc. Mas você vai observar que isso é pontual. Isso se dá justamente durante o período que ela está vivendo a crise. Mais turbulento. A diferença nas crianças que têm déficit de atenção é que elas têm isso o tempo todo. Então, uma criança pode estar desatenta, agitada, nervosa, mas ela você vai observar que aquilo passa. Vai passar. Criança com TDAH é o tempo todo, é frequente, trazendo prejuízos para a vida dela como um todo, social, familiar, acadêmica. Então, quando você fala, Isabela, de dimensional, também tem essa questão que a gente não pode perder de vista, né? Dimensão é falar também da quantidade de prejuízo. Você pode ser um pouco desatento e isso não traz prejuízo nenhum para você. Prejuízo. Está tendo prejuízo? Está tendo um mau rendimento escolar? Não está aprendendo? Aí precisa se pensar em outro diagnóstico. No seu caso, como é que você identificou as crianças? No meu caso, hoje você conhece muito, né? Hoje, e ainda há graças muito a Deus. a ser descoberto. Mas como que você desconfiou?